Saudações, Dux e duquesas tricolores, e quem fala do que tricolor, para mais um análise do GE. Para quem não sabe, toda análise do GE, eu pego justamente o texto do GE e discuto com o texto ponto a ponto sobre cada parte que aconteceu no jogo em si. E nesse jogo contra o Criciúma. O Criciúma não, o Cuiabá. Então, entenda uma coisa que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Vamos nessa, porque você vai gostar mais sobre isso. Bom, eu gostei, tá? Eu gostei do tema. Eu li somente o tema aqui, que é análise dos pontos a Thiago Silva. Fluminense da Paz recheado de simbolismo para fugir do Z4. Calma, meu filho. Calma, meu filho. Tá bom. Eu falei ontem pra vocês, e eu vou continuar falando isso, que a primeira coisa é isso. A primeira coisa importante é fugir do Z4. Primeira coisa é isso. Fugimos do C4, aí a gente vê uma outra situação. Porque não é somente a gente que está preocupado em fazer tantos e tantos pontos. Os outros também estão fazendo preocupados de fazer tantos e tantos pontos. Então é importante falar sobre isso. E eu gostei, né? Colocando o Thiago Silva como personagem principal, né? E o simbolismo. Simbolismo. Importante, tá? É importante isso aqui. Vitória como visitante após 235 dias. 235 dias. A estreia com boa atuação do zagueiro e fuga da lanterna dão confiança para os próximos passos do tricolor. 235 dias. Você lembra que a gente foi o pior visitante do ano passado. Nós temos agora que ter que ser um dos melhores visitantes desse ano, junto com os melhores mandantes. É isso aqui, ó, que eu falei desde o ano passado. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, tá? Então, porque para quem não enxerga, eu tô falando que o importante é falar sobre vitória como visitante após 235 dias. É triste, né? Vai fazer o quê? Vamos lá. Pro Marcelo Neves, né? É simbólico que logo na reestreia do Thiago Silva, o Fluminense não sofra gols pela primeira vez nesse Brasileirão. Primeira. O importante é primeira vez e não sofra. Não sofra gols pela primeira vez. Isso é importante. Aonde? No Brasileirão. Em qual local? No Brasileirão. Também que Xerém, mais uma vez na figura de Caonias, apareça para arregaçar o clube quando ele mais precisa. Xerém, eu falei diversas vezes, Xerém é mais importante. É por isso que todas as vezes que eu estou analisando as contratações, eu vejo sempre Xerém em primeiro lugar. Ou que John Ares, no primeiro jogo pós-volta da Copa América, dê assistência da vitória. John Ares, grande oportunidade. O 1-0 sobre o Cuiabá nesse domingo na Arena Pantanal traz respiro por significar o primeiro passo para fugir da zona de rebaixamento. O primeiro, boa! É assim que eu gosto. Tá indo muito bem, Marcelo. Mano Menezes e Thiago Silva repetiram algumas vezes uma declaração que pode ser tratada como um mantra. É ponto a ponto. É isso que eu falei. Não existe jogo que dê 8, 9 pontos de cara. O Fluminense somou contra o Internacional e Criciúma. Agora volta a pontuar contra o Cuiabá. Deixou a lanterna e passa a olhar com mais confiança a fuga do Z4. Este é o primeiro passo. De novo, né, podando ali, ó. Primeiro passo. Para quem não enxerga, eu estou falando sobre um parágrafo que ele fala primeiro parágrafo, e no parágrafo anterior continua também o primeiro passo. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça a trilha para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição, time de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. A vitória também tira alguns pesos dos ombros do Fluminense. De não vencer no Brasileirão, algo que não aconteceu desde a terceira rodada sobre o Vasco. Terceira rodada. Importante falar. De não triunfar jogando fora de casa, o que não era visto há 235 dias, desde contra o Santos na Vila Belmiro. De não sofrer gols, conforme já citado,
desde o início do campeonato. E outras situações a mais. Pra você ver, né, como que era preocupante, né? Às vezes a situação já tá contida naquele momento. Naquele momento. De quebra também chama o torcedor. Já são 38 mil ingressos vendidos para a partida contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Com a vitória, a expectativa é que esse número aumente consideravelmente. É cedo para dizer que a maré virou, mas que ela parece caminhar para o outro lado que beneficia o Fluminense, não dá para negar. Muito bem pontuado aí pelo... É muito importante, você torcedor, vá ao jogo. Precisamos de você. Com a bola rolando, o Fluminense iniciou o jogo com um posicionamento estranho. Paulo Henrique Ganso ficou aberto na meia direita. A área estava centralizado e Marquinhos fazia a ponta esquerda. Na coletiva, Mano Menezes explicou que tentou repetir o posicionamento de Ares na seleção colombiana, devido à sua preocupação com o tripé de volante do Cuiabá. Não encaixou. Até porque lá você tinha justamente 3 jogadores velozes, né? Lá você tinha o James Rodrigues, que ainda é um jogador veloz. Você tinha do outro lado o Rui Dias, que também é um jogador veloz. E também no meio você tinha o Ivan Córdoba. John Córdoba, quer dizer. Que também é um jogador veloz. Então é diferente a situação. Mas eu falei lá atrás, você lembra que eu falei lá atrás que o Mano Menezes ia fazer isso? Que ele estava vendo o jogo e estava vendo a situação do João Ares? Claramente que ele tentou fazer isso. Só que realmente o time não cooperou. Felizmente o técnico percebeu cedo e desfez a ideia antes mesmo da metade da primeira etapa. Voltou para o que todo mundo está acostumado e o time soube se portar melhor. Desculpe. O atual Fluminense é um time que está aprendendo a se defender. E é importante, né? É importante ver isso, né? A situação de defesa. Quantas vezes o Mano falou que a gente precisa jogar, a gente precisa ganhar, mas sem desarrumar. É exatamente isso que o Marcelo está falando. Já sofrendo menos e isso é visível. Agora o próximo passo é entender como pode atacar melhor. E tá entendendo, tá? Tá entendendo. Tá entendendo. Por falar em defesa, a atuação de Thiago Silva anima o torcedor e dá esperança para um dos setores mais criticados na temporada. Exatamente. E eu acho que é muito por conta disso, né? Porque as pessoas têm a confiança no Thiago Silva, sabe? Tipo assim, muito difícil passar no Thiago Silva, então tá tranquilo eu ficar aqui um pouquinho mais na frente do que o normal. Mas antigamente não, antigamente ele olhava pra trás e falava assim, eita meu filho, tem que ajudar na defesa. E aí você tinha tudo aquilo acontecendo. Ou seja, é confiança, né? A palavra certa é confiança. Aqui eu não sei porque tá falando, mas não é dar esperança, é dar confiança aos jogadores. Há mais segurança na forma de se defender, mas ainda falta velocidade na hora de atacar. Nos primeiros 45 minutos, apenas 2 chances foram criadas, ambas com participação de Ganso. Na primeira, ele finalizou com perigo após o cruzamento de Ares, e na segunda deixou Samuel Xavier em boas condições para finalizar, mas o lateral direito mandou para fora. Muito bem colocado. Mas para quem não fazia nenhum chute no primeiro tempo, né? Fazer 2 já é uma evolução muito grande. Tá? Mano fez apenas uma alteração no intervalo, tirou Martinelli e colocou Alexander. Foi importante o camisa 10, o camisa 5 trouxe mais verticalidade no meio campo do Fluminense, ligando melhor a defesa com o ataque. A decisão que mudou a tática do jogo foi a entrada de Ken no lugar de Marquinhos. O camisa 11 não fez grande jogo, mas deixou o lado direito da defesa do Cuiabá menos confortável. Até teve momentos ali que o Keno, se realmente o juiz desse a falta correta, poderia ter dado mais chances para o Fluminense. Porém, o mais importante que o Mano conseguiu foi de ânimo. O Fluminense está com um problema grande dos jogadores abaixo da média em termos de confiança, desempenho técnico aqui. Confiança, voltou, isso, essa palavra aqui. Na Arena Pantanal, Samuel Xavier, Diego Barbosa e Thiago Santos fizeram um primeiro tempo horrível. Todos citados subiram na produção na segunda etapa. Todos. Concordo.
A entrada de Alexandre e a saída de Fernando Sobral no Cuiabá condicionaram a partida. Sem sofrer, o Fluminense encontra espaços e consegue atacar melhor. Antes do gol de Cão Elis, o Cuiabá salvou de forma providencial 2 cruzamentos que terminaram com a bola na mão na rede. Não foi sorte, foi um sinal de evolução. Exatamente. E muitos deles, para mim, teve perigo exatamente pela situação, mas muito pouco justamente daquilo que Nossa Senhora era para ter sido gol. Cão Elis, que merece aplausos pelo momento iluminado que está. O Fluminense venceu no seu aniversário de 122 anos e tão importante quanto os 3 pontos na tabela, mas na classificação é a salvação, é a sensação de ver a evolução. Aprender a defender está em curso. Melhorar no ataque é o que falta. Mas já é alguma coisa, né? Sabe, diversas vezes os técnicos falaram que, eu já vi muito técnico falando isso, que a primeira coisa é saber defender. Porque não adianta nada tomar 5 gols e tentar achar que vai fazer 6. Não vai. Então a melhor maneira é tentar não tomar gol e tentar achar um gol ali aleatório. E é isso que eu falo. Muito bem o Marcelo Neves em tudo quanto é ponto, confiança. Eu acho que dá pra falar somente pura confiança. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, todos as 10, 12, 20 horas. Pix a tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!